Continuando com os ensinamentos do Rav Shneur Zalman sobre os aspectos místicos por trás da tefilá, da oração, seu significado místico, seu objetivo, seu efeito, conforme ele vem nos explicando, baseado nos ensinamentos hassídicos. Nós vamos iniciar o estudo de outro Ma'amar, outro discurso hassídico, pronunciado pelo Alter Rebbe, e esse discurso hassídico também versa em grande parte sobre o significado da tefilá, da oração, segundo a explicação mais mística e profunda. E conforme é comum nos discursos hassídicos, na abertura sempre se traz um versículo, muitas vezes era um versículo da Parashá que estava sendo lida naquela semana, naquele Shabbat, e se expõe, se levanta algumas perguntas sobre esse versículo, e as respostas a essas perguntas não vêm de imediato. Na verdade, essas perguntas são só perguntas de abertura para suscitar uma explanação, uma explicação que às vezes se prolonga e se estende, para no final também solucionar essas dúvidas que foram lançadas, mas na realidade essas perguntas elas servem quase que só de pretexto e de abertura para trazer a exposição do assunto principal, do assunto essencial, da proposta daquele Ma'amar, daquele discurso hassídico. Então, esse discurso hassídico do Alter Rebbe versa sobre as palavras bíblicas, um versículo bíblico em Deuteronômio que nos diz que Tetzeh la milchama al oivecha. Assim fala o Criador para o povo de Israel: saiba que quando você sair à guerra sobre ou contra o teu inimigo, untano Hashem Elokecha beyadecha, Deus, teu Deus, irá entregá-lo nas suas mãos, Deus colocará o inimigo nas tuas mãos, você irá subjugá-lo, veshavita shivyo, e você, inclusive, sairá ganhando os despojos de guerra, você vai ainda sair lucrando de todo esse conflito. Então, esse é o versículo no seu sentido literal, conforme consta na Torá. Na Hassidut, na Kabbalah, que são chamadas de Nishmata Deoraita, a alma da Torá, nós encontramos o significado, além do significado literal, textual, das palavras do versículo. Então, a parte profunda da Torá, que é chamada alma da Torá, ela nos ensina também o significado místico ou a mensagem espiritual por trás de cada versículo, às vezes de cada mitzvah, de cada passagem da Torá, que todas elas vêm nos ensinar algo em termos de nossa espiritualidade. Então, nesse discurso hassídico, nessa exposição, o Alter Rebbe vai nos explicar o conteúdo mais profundo dessa guerra, desse conflito. Ele vai nos dizer, ele vai nos explicar que essa guerra, que não se trata de uma guerra contra o inimigo externo, um conflito bélico, etc., mas é uma guerra que se trava dentro de nós, cada um dentro de si próprio, um conflito interno que faz parte da nossa existência. Isso seria Milchemet HaYetzer, a guerra que nós devemos fazer para combater a inclinação negativa, para combater o mal que existe dentro de nós. Esse é um conflito. No caso do Benoni, no caso da maioria das pessoas, é um conflito permanente que às vezes vai se estender pelo resto da vida. Os tzadikim, eles conseguem se tornar vitoriosos. O tzadik é um vitorioso. Porém, as pessoas que não chegaram ao nível do tzadik, aquela pessoa elevada, espiritualizada, etc., ele não é um vencedor, ele é um batalhador. E muitas vezes nós temos que ser batalhadores contra o mal existente dentro de nós mesmos a vida toda. Isso é chamado Milchemet HaYetzer, a nossa guerra contra o Yetzer Hara, contra a inclinação maligna, que é o inimigo da pessoa.
Essa inclinação para o mal é aquilo que nos desvirtua, nos desvia do caminho certo, da nossa missão para a qual nós viemos para a Terra, e por isso é considerado o nosso maior inimigo. E aqui o Alter Rebbe vai nos explicar como que nas palavras desse versículo nós encontramos instruções de como a pessoa deve conduzir essa guerra, entre aspas, essa guerra espiritual, a fim de sair vencedor, ou seja, acabar subjugando o Yetzer, a sua inclinação negativa, e saindo vitoriosa sobre ela. Então, nos diz o Alter Rebbe, Hineita bezoar shat slot shat krava. Ele começa mencionando uma passagem do Zohar, da obra mística sagrada da Kabbalah, que diz, o Zohar fala que a hora da reza é a hora da guerra. Assim diz o Zohar, né? Que o momento da reza, como nos alertando, saibam que o momento da reza é o momento do conflito, é o momento da guerra. Em outras palavras, o Zohar define a reza como uma guerra. Nós encontramos essa definição também no Targum Onkelos, na tradução para o aramaico da Torá, quando se fala a respeito de Yaakov Avinu, quando ele conquistou a cidade de Nablus, Asher lakachti miad emori, do povo emoraíta, becharbi uvekashti, com a minha espada e a minha lança. O Targum Onkelos, a tradução em aramaico, diz que como ele fez essa conquista, bitzloti ubebauti, com a minha reza, com as minhas súplicas. Mas, de qualquer forma, aqui também nós vemos o conceito de reza, súplicas associado com lança, com espada. Em outras palavras, há uma conotação, algo que associa, temos que entender ainda, não sabemos qual é a associação, mas algo que associa a reza, a oração, com conflito, com guerra. Pergunta ao Alter Rebbe Lavin Ma'inyan HaMilchama Batfilah, a fim de que possamos entender no que consiste essa guerra, qual é a associação de guerra com oração. Oração parece algo tão pacato, tão elevado, espiritual. O que isso tem a ver com guerra? E mesmo que nós já adiantamos e mencionamos que aqui se trata de uma guerra pessoal, de um conflito individual que cada ser tem consigo mesmo procurando combater o mal que existe dentro de si. Mas aqui também se faz necessário entender Maya milchama shel adam lenaher beit atfilah. No que consiste essa guerra, esse conflito que a pessoa deve realizar justamente na hora da reza. Porque no sentido literal, por que se reza? Se reza para pedir aquilo que nós necessitamos. A pessoa precisa de mais saúde, mais sustento, parnassá, mais alegria na sua vida. Então a pessoa reza, pedindo a Deus aquilo que ela necessita. Então, se a reza fosse apenas os nossos pedidos e nossas necessidades, não dá para entender que tipo de guerra está envolvido por trás disso. Quando a pessoa expõe a Deus os seus pedidos, faz as suas solicitações. E a gente aqui não poderia dizer que a guerra consiste na pessoa se concentrar. Guerrear contra o Yetzer Hara na hora da reza significaria, a gente poderia imaginar que isso significasse lutar e guerrear contra as distrações, contra os pensamentos vãos e fúteis, que às vezes a gente tem tamanha dificuldade de se concentrar, e mesmo na hora da reza, quando não só os nossos olhos deveriam estar voltados para o livro de oração, mas nossa mente e nossos corações deveriam estar completamente direcionados e concentrados, voltados a Deus apenas e tão somente, mas nós sabemos muito bem que existem distrações, e muitas vezes a gente pode estar com o livro aberto e pode estar até na sinagoga e ouvindo as orações, mas nossa cabeça pode estar em outro lugar, o nosso coração pode não estar envolvido. Então a gente poderia pensar num primeiro momento que a guerra aqui seria uma guerra contra os pensamentos estranhos na hora da reza. Seria uma guerra, um conflito contra as distrações ou pensamentos fúteis que se fazem presentes na nossa mente e às vezes de forma contínua e ininterrupta mesmo durante a oração.
Mas, nos diz o Alter Rebbe, na verdade nos pode dizer isso, porque essa guerra, esse conflito contra as distrações, etc., isso existe em todas as mitzvot da Torá, na hora do estudo da Torá, na hora de realizar mitzvot. Então, sempre existe esse conflito, que a gente tenha que se concentrar, que a gente consiga se desvincular dos assuntos mundanos e terrestres, e que a gente, durante alguns instantes, concentre nossa mente, nosso coração, nosso ser, no assunto sagrado que está sendo realizado naquele momento. Mas isso não esse conflito não é exclusivo da reza, enquanto que o Zohar afirmou que a hora da reza é a hora da guerra. Parece que o momento da guerra, do conflito, é justamente na oração. Então, por que justamente na oração? Pergunta ao Alter Rebbe também, Vegam lama mitpalelim bechol yom, por que nós rezamos todos os dias? Então é necessário também entender, como ele vai explicar isso mais adiante, se a reza consistisse apenas em expor os nossos pedidos, nossas solicitações de necessidades para Deus. Então, quando a pessoa precisa de algo, em algo em especial, nesse dia ele vai rezar. Mas se, graças a Deus, a saúde anda bem, os negócios andam bem, a família vai bem, tudo vai bem, então talvez ele não precisaria rezar hoje ou naquele dia, né? Na realidade, o Alter Rebbe está nos conduzindo à conclusão daquilo que nós já vimos também anteriormente, que a reza não é apenas pedir a Deus, não é apenas solicitar o que nos falta, não é apenas expor nossas necessidades. Esse é um plano muito básico, elementar e superficial da reza e da oração. A reza, na sua essência, tem um papel muito mais elevado e muito mais significativo. Então, isso foram só perguntas de abertura para se aprofundar no assunto místico, no conceito místico da oração. E aqui, para entender esse conceito profundo ligado à reza, o Alter Rebbe nos introduz um famoso conceito que nós temos no Talmud. Hine Amru Raboteinu Zal, afirmaram os nossos sábios, Tfilot keneged tmidin tiknum, que as rezas foram instituídas de acordo com as oferendas do templo. Em outras palavras, até 2000 anos atrás, enquanto nós tínhamos ainda o Beit HaMikdash, não haviam todas as rezas como nós temos nos dias de hoje. 3 rezas para os dias comuns, uma reza adicional para Shabbat, Yom Tov e assim por diante. As rezas, na realidade, foram instituídas após a destruição do Beit HaMikdash, ou em função da destruição, porque enquanto o Beit HaMikdash, o templo sagrado, estava de pé, ele acabava centralizando os rituais religiosos e espirituais de todo o povo, de toda a nação, e as pessoas traziam oferendas e sacrifícios de agradecimento, de penitência, outras mais de retorno, de tshuvá, de perdão, e assim por diante. Na ausência do Beit HaMikdash, do templo sagrado, como substitutivo às oferendas, dizem os nossos sábios, foram instituídas as orações, o número de orações que nós temos, a forma das orações, nos horários específicos, etc. Então, daqui nós vemos dessas palavras dos nossos sábios que existe uma associação da reza, e não é apenas uma mera associação. Na hora que se trazia oferendas, vamos fazer uma reza. Não. Com certeza existe uma conexão profunda, íntima, uma conexão essencial entre o conceito de reza, oração, e o conceito de oferenda, sacrifícios que eram trazidos no templo. E por isso, de fato, nós encontramos uma série de halachot, de leis, de como rezar, que são derivadas de como eram feitos os sacrifícios e oferendas no templo. Então, à primeira vista, isso também é algo um pouco difícil de entender. O que tem a ver uma oferenda quando se sacrificava um animal no templo? O que isso tem a ver, por exemplo, com os pedidos que fazemos nas nossas rezas e orações?
Então tudo isso nos leva a crer, isso é só uma introdução que nos leva a concluir que existe um aspecto bem mais profundo por trás da reza. A reza não se constitui apenas em uma exposição de pedidos das nossas necessidades, etc. Na realidade, as rezas têm um papel, uma função mais elevada e profunda, e essa função está associada, é similar às oferendas que eram trazidas para Deus no templo sagrado.